Tá. Tá? Tá ok. Bom dia, Andresa, Priscila. São duas Andressas, né? Andresa Caroline. E a professora então, Andresa Moraes. Como? Vitória também está. A senhora está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Ah, tá, bom dia. Tá meio assim ruim, tem um chiado no meio, mas estou ouvindo, sim. Ah, deixei meu material lá, eu correria danada. Eu tinha uma reunião agora 11 horas, na São Pedro. Eu não sei, né? Como é que a gente pode estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas, rapaz, a gente conta com a sorte, desmarcaram, passaram para segunda-feira. Aleluia, meu Deus. Esperando a Luana chegar aqui. Ai. Hoje nós vamos ver aquele caso clínico que complementa aquilo que nós conversamos ontem sobre a percepção tátil e a importância, né, dela para o desenvolvimento. Tá? Eu acho que vocês estão me ouvindo? Sim, professora, tá ótimo. Obrigada, Edna, Andresa, obrigada. Tá? Deixa só a Luana chegar. Vocês correm esportivamente? Porque eu corro profissionalmente, mas não como corredora profissional, e sim como corredora na vida mesmo. Hebe, a gente corre muito. Né? Então, só começando a comentar, ela vai fazer aqui uma complementação, ela resgata o sentido da palavra comunicar, tá? Ela vai dizer que o termo original vem do latim, de comunicare, que é tornar comum. Bom dia, Luana. Estou começando. Não, é porque da pane é aquele barulho que houve reclamação das marteladas de lá, aí eles resolveram tirar, até porque a martelada tem que ser à tarde, não pela manhã. Justamente. Então, eu estou aqui, Luana, iniciando, dizendo que ela resgata o sentido da palavra comunicar. Ela vai dizer que a origem é latina, vem de comunicare, que é tornar comum, estar em relação com. Então, o ato de comunicar nada mais é do que um ato de preservação de contato com o outro. Por isso, a função da informação no ato de comunicar acaba sendo secundária, já que o mais importante é a formação de um elo com o outro, ou seja, sempre resgatando essa importância. Eu vou toda a vida dar um toque nisso, principalmente para nós que somos da psicologia, e principalmente hoje que todas as áreas elas devem estar integradas nesse sentido de humanização da sua prática, né? Então, o tato propicia esse elo porque proporciona a criação de uma intimidade maior, né? E a demonstração de afeto. Ou seja, quando nós conversamos com o outro, eu não sou muito de dizer fulana e pegar assim, mas tem pessoas que vocês já notaram que só sabem falar pegando. Isso, na verdade, talvez para a pessoa não signifique uma demonstração de afeto. E em tempos de pandemia, a pessoa pegar na gente para se comunicar, às vezes causa até uma certa, né, confusão e às vezes pode ser até desagradável, mas tem pessoas que só sabem se comunicar dessa forma. Então, às vezes, né, o tato, né, ele acaba fazendo sentido até mais do que as próprias palavras, pois atinge o objetivo primordial do ato de comunicação. Então, as experiências precoces, mais especificamente táteis, não podem ser
rememoradas pela linguagem verbal, porque elas foram impressas, né, a partir do sensorial, né? Do registro sensorial corporal, tá bom? Mas ela chama a atenção que a organização da linguagem ocorre também através da primeira relação mãe-filho, posto que o bebê não consegue sobreviver sozinho. Então, nós somos a única espécie no mundo que precisa do outro para sobreviver, né? Até falei na aula passada que vocês estivessem vendo essa novela, como era a relação daquela moça com os bebês dela e como os bebês reclamavam. Aquele choro do bebê já é a linguagem do bebê, é a necessidade de um aconchego, é a necessidade do acolhimento. Diga. Eu não lembro muito, mas era que a mãe da filha não conseguia mais se relacionar do jeito normal, com a mãe, ter intimidade, porque quando ela ainda era bebê, a mãe tinha recusado, parece, na carinho, cuidar. Claro que ela não pode, mas a mãe tinha recusado nesse momento amamentar. E aí foi passando os anos e ela nunca conseguiu essa. Não resgatou isso, A mãe queria, pediu desculpa, já grande já, mas não rolou isso. Provavelmente por conta do que ele fala. Lembra que a gente comentou ontem sobre os registros minêmicos? O que fica é dado pela falta do sensorial, mas ele fica registrado na memória. Existe um livro pequeno que está até emprestado. Eu copiei, eu xeroquei. Ele é assim, que fala sobre a psicose e sobre a mãe na psicose. Então, para esses autores lá desse livro, eles dizem que a mãe é que é a responsável pela instalação da psicose naquele filho. E ela fala exatamente da comunicação, porque a comunicação ela nem sempre é verbal, ela pode ser pelo toque, como a gente está falando aqui, né? O afeto, o olhar, a forma como olha, a forma como coloca no colo e olha para esse bebê, e o bebê já sorri, vai sorrindo aos poucos com o tempo para a mãe. Então eles falam que a psicose ela é causada por essa falta de afeto da mãe. Impressionante isso. Isso me preocupa extremamente nos dias de hoje, como a situação está. E outra coisa também, vocês sabem que para o Lacan, como é que a gente vai falar, meu Deus? A psicopatia, ela ocorre também lá enquanto o bebê está na barriga da mãe. Tanto que ele se refere a uma quebra do espelho. Eu já falei isso aqui, eu acho que quando a gente falou sobre sensação. Ocorre a quebra do espelho. Como vocês sabem, espelho não tem conserto. Ninguém conserta espelho. Não existe ainda essa forma de eu juntar os carros. Pode ser o espelho mais caro do mundo, bisotado, francês, não tem conserto, né? Então, é importante que se observe quando a gente atende, às vezes até uma mãe, que ela traz essas questões, porque às vezes a mãe começa a sentir falta desse afeto do filho. Um dia ela acorda, ela vê que não é só o afeto do companheiro que é o mais importante. E o dar conta disso tudo hoje, com a mulher fora de casa trabalhando, é que para algumas pessoas se torna muito difícil. Então eu vejo assim, eu tive esse exemplo na minha família, as minhas irmãs que trabalhavam desde muito novas, o período de crescimento dos meninos dela até tipo 7, 6, 7, 8 anos, era assim, saía para o trabalho, as minhas irmãs e o marido de uma delas trabalhavam no Banco da Amazônia, ali na Presidente Vargas, elas tinham que voltar à tarde, então trabalhavam praticamente de 7 às 15 horas, né? 16 horas, sei lá. Voltavam para casa, eles eram somente pai e mãe. Não tinha, minha gente, academia, não tinha boate, não tinha nada.
O resto das horas do dia e da semana eram só para os meninos. Ou seja, seria uma forma de compensar, né, a falta. É assim, com eles deu muito certo, né? A minha irmã mais velha tem um filho que tem mestrado no Japão, doutorado na Inglaterra, é casado, tem 2 filhos, é professor da UFPA, sabe, super bem realizado na vida. A outra é médica, está em São Paulo, muito bem. O outro também é médico, está em São Paulo. Ela é anestesista, ele é cirurgião. Estão muito bem na foto. A minha irmã mais nova, o meu sobrinho já trabalhou 9 anos na Organização dos Estados Americanos em Washington. Tipo assim, fez lá uma entrevista e foi escolhido. E foi para lá e só voltou, só quis voltar porque sentiu falta da família. Mas mesmo daqui, eu acho que ainda continua como freelancer. Então, ele prepara o que os processos, ele é advogado. Normalmente, são questões que o governo brasileiro faz mal feita, aí vai para a corte da OEA, vão para a corte da OEA esses processos, e o papel dele não é defender o governo brasileiro, o presidente brasileiro, não. O papel dele é defender a pessoa que foi realmente prejudicada. E aí tem vários processos, inclusive um muito antigo, de uma pessoa que morreu dentro de uma clínica psiquiátrica, isso já tem anos. Ou seja, não tomam medida nenhuma, as coisas continuam acontecendo. Aquela menina que colocaram numa cela, numa delegacia de polícia, junto com não sei quantos homens. Isso tudo no Brasil não é resolvido, aí isso vai para lá. A outra irmã, que minha irmã mais nova tem 2 filhos, é professora da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, ela é doutora, é arquiteta, enfim. Eu vejo assim, compensou, tá? São pessoas bem realizadas na vida, que fazem suas escolhas e dão certo. Agora, quando falta isso que é básico para o ser humano, aí a coisa realmente vai complicando, né, no decorrer, essa responsabilidade enorme. Então, essa relação corpo a corpo, ela diz que é a primeira etapa de uma comunicação que irá amadurecer para se tornar uma comunicação verbal. No início, ela é visual, ela é tátil, enfim. A mãe terá a função não só de proporcioná-las, mas também de traduzi-las para uma linguagem mais amadurecida, que é a verbal, que será um instrumento futuro para esse bebê relacionar-se com as demais pessoas. Eu digo assim, até mesmo uma aula, se o professor falar só na terminologia daquele conteúdo, muitos alunos não vão entender. Às vezes o exemplo ajuda a entender, a tradução para uma linguagem mais fácil ajuda a entender. Ou seja, vocês não estão aqui psicólogos, vocês estão se formando psicólogos. Então não é possível que a criatura se ache lá, né, o cara, e venha aqui querer dar uma aula como se ele estivesse falando só para doutor. Não é possível. A gente vai ter que se aproximar do nosso cliente, venha ele de onde vier, da classe social que ele vier. Nós não vamos nos comunicar com o nosso cliente como nós nos comunicaríamos com uma pessoa que é da psicologia, que entende, enfim. Né? A gente tem sempre que procurar se aproximar. Então, ela vai dizer que a privação de uma quantidade significativa de toques amorosos e cuidadores favorece que a criança apresente algumas características, tanto em seus relacionamentos com os outros, como também na sua organização psíquica. E aí ela vai trazer um caso clínico que eu não passei para vocês, mas eu vou deixar hoje com a Luana. Ela copia, dá um jeito de mandar para vocês, tá? Pode fazer? Tudo bem. Então, ele vai dizer, eu vou ler para vocês. A partir de uma experiência durante o período de 1 ano em um hospital de referência em pediatria no Rio de Janeiro, vinculado ao governo federal, cuja intenção é servir de campo de pesquisa, ele diz, poderemos classificar a ideia de Montagu, em 71. Nesta instituição, né, nesse hospital, foi solicitado por 2 médicas um atendimento especial a João, é o nome fictício, né, desse bebê. Ele sempre tem que preservar a identidade.
Um bebê afro-brasileiro de 3 meses abandonado pela mãe. Seu quadro clínico era bastante grave. Tinha atresia de esôfago, eu não cheguei a ver o que significa isso. Insuficiência renal crônica e cardiopatia. Vestia apenas uma fralda porque não possuía nenhuma roupa própria, nem mesmo uma manta para cobri-lo e aquecê-lo. Contudo, isto só foi percebido pela equipe médica e modificado no dia em que a psicóloga pegou no colo e passeou com ele pela enfermaria, sustentando e também segurando os equipamentos, né, intravenosos que ele estava no soro. Todos perguntavam quem era o bebê que estava passeando ao som de cantigas de ninar. A psicóloga, passeando com ele no corredor, ela cantava para ele. No primeiro contato, ele olhava para a psicóloga fixamente, sem olhar para mais ninguém, mesmo que o chamassem ou colocassem um brinquedo à sua frente. Era como se, naquele momento, estivesse com sede de um olhar, aliás, feia. Precisava também de um colo que o organizasse e que o tocasse afetuosamente. Quando tocava em seu pezinho ou em sua perna, ele não os mexia. Ele não era responsivo ao toque, né? Ou seja, ele não respondia a esses estímulos. Era como se não fizessem parte dele. Neste primeiro encontro, algum tempo depois de permanecer no colo, foi adormecendo, mas despertava assustado e angustiado sempre que escutava algum barulho alto. Parecia reagir ao ambiente hostil em que vivia, e seu despertar aparentava dever-se ao medo que tinha da interrupção de sua continuidade de existência. Vocês já tiveram algum animalzinho, gato ou cachorro, na casa de vocês que foi agredido? Não tenho lembrança. Eu lembro do que tem existido, porque eu adotei ele já nasceu na casa mesmo. Ah, tá. Eu tenho um gato em casa, o Gael. E a minha filha encontrou este gatinho na rua, pequenino ainda, e os operários de uma obra queriam matá-lo, porque ele ia sedento de fome, de sede, né? Aí ela ouviu dizerem assim, nós vamos já pegar esse bicho e jogar no canal da Doca. Aí ela disse, ele vai morrer, chega com ele em casa. O Gael, então a gente via que ele era muito medroso, ele se assustava por tudo. E eu comecei a observar assim, que se a gente pegasse uma vassoura, ele se assustava e saía correndo. Então, com isso tudo, a gente foi aos poucos aproximando, é como a gente chama na comportamental de dessensibilização, um procedimento de dessensibilização. Foi aproximando sucessivamente aquele estímulo até que ele não tenha mais efeito sobre o comportamento, né, da pessoa. Só que ele continua manifestando medo ainda. Por exemplo, se alguém fala mais alto. Deve ter sido muito frequente para ele. Justamente. Por mais que ele fosse deprimido, Então, ele é muito amoroso, ele gosta que eu abrace. De vez em quando ele reina comigo, mas diz que é do gato, diz que é normal. Ele gosta que eu abrace. Atualmente, ele já escolheu, ele não dorme mais na minha cama. Ele deita um pouco, né? Eu acho que quando ele vê que eu estou dormindo, ele levanta e vai para o quarto do meu filho e dorme na cama de casal do quarto do meu filho, só ele. Quando é por volta de 5 horas, ele volta, aí ele sobe na cama e ele fica lá. Às vezes ele fica passeando, morde minha cabeça, mas às vezes ele deita esperando o celular despertar. Normalmente eu já estou acordada como hoje. Hoje até eu vi que tinha uma música para mim, aí eu peguei, botei a música e ficamos. Ele ficou do meu lado e eu lá deitado. Então, ele ainda manifesta medo, comportamentos de medo, de susto. É impressionante. Quer dizer, o que ficou registrado, por isso que ele fala, né, em homens, animais, enfim, aves, por isso que ele fala na questão desse registro mnemônico, que como o João não tinha registro nenhum de toque, de afeto, ele não reagia, né? No primeiro contato, ele olhava para a psicóloga fixamente, sem olhar para mais ninguém, né? Bem, então, durante muitos encontros, manteve o olhar fixo,
colocando o polegar na boca e sugando-o vorazmente, como se ele estivesse com muita fome, o que chamava a atenção de inúmeras mães que acompanhavam seus filhos. Elas ficavam admiradas, como um bebê tão pequeno vivia com o dedo na boca. Então, baseando-se nos estudos, né, do Montagu, podemos compreender o fato dele colocar intensamente o dedo na boca como uma compensação da carência de contato e carinho, né? Ou seja, como a criança, vejam só as contribuições das teorias, esse bebê estava na fase oral, ou seja, o prazer ele, né, é dado pela boca, né, pelo contato oral. Então ele colocava o dedo na boca e aí ele ia, né, aquilo satisfazia, tranquilizava o bebê. Nem isso ele tinha descoberto antes da psicóloga colocá-lo no colo. A falta de toques é vivida como ansiedade de separação, como falta de contato, de ligação e de amor, né? Conforme os encontros foram se dando, João foi apresentando comportamentos que até então não apresentava, como, por exemplo, sentir cócegas nos pés, se passasse as mãos nos pés ele já reagia, né? Passou a mexer a perna também quando era acariciado e quando alguém dava uma, né, acariciava assim, pegando na perna dele, ele já reagia, né? Quanto à sua sede de olhar, dirigida para a pessoa que o segurava, esta passou a ser menos intensa e ele já começou a observar as pessoas que estavam à sua volta e os brinquedos que eram mostrados. Tudo que fosse mostrado e brinquedo já estavam chamando a atenção dele. Todavia, as mudanças não ocorreram somente no comportamento deste bebê, mas também da equipe, que começou a trazer roupinhas, mantas e brinquedos. Só que eu faço questão de comentar um pouco sobre isso com vocês. Nós temos na psicologia a teoria sistêmica, que é a terapia familiar. Existem profissionais que normalmente são carésimos, até porque, embora tenha hoje um outro modelo parecido, que são muito caros porque eles só atendem a família inteira. Se você tiver babá, alguém que cuide da casa, até elas têm que ir. Pai, mãe, irmão, todo mundo. Eles acham que para trabalhar tem que ser todo, porque a mudança tem que ser em todo o ambiente. Mas nós, da comportamental, a gente parte de um princípio, e eu acredito piamente nisso, que a mudança na Luana hoje é o meu exemplo, vai provocar mudanças na família da Luana, provavelmente vai provocar mudanças no comportamento de algum amigo da Luana, de alguma amiga da Luana. Fale. Eu já participei de terapia de parceria dessa parte. E aí eu tinha umas que é contingente que fala, muito com certos familiares. E toda vez que eles falavam alguma coisa, eu conseguia não ficar quieta, porque me atingir, eu tinha vontade de argumentar, contra-argumentar. E isso me prejudicava muito, porque eu ficava muito triste, nervosa, tipo, queria chorar, não conseguia falar direito. E aí, ela foi atuando assim, e aí eu fui vendo que a consequência da sua fala naquele ambiente, justamente. eu escuto as coisas, mas eu penso, se eu falar, vai piorar, então é melhor eu... Exatamente. Aí tem... Melhorou melhora o ambiente. As brigas diminuem, né? Aí foi aquilo que eu falei, eu acho que na aula passada, não sei quando, acaba sendo essa pessoa que argumenta, e às vezes a pessoa argumenta, tem fundamentação para argumentar, nem se altera, às vezes até fala, mas incomoda. E no que incomoda, aquela pessoa passa a ser vista como a que cria caso,
Se ela não falasse, não tinha tido confusão. É ela que começa, toda a confusão é começada por ela, e o pior que isso causa um enorme sofrimento. E a pessoa passa a ser paciente, sim, porque ela começa a adoecer. Agora, normalmente o PI, né, o considerado PI, que na terapia familiar também tem o PI, é importante que nesse atendimento a pessoa trabalhe inclusive com genograma, porque pega gerações geralmente para trás, até uma terceira ou quarta geração, e vai trazendo, a partir dos dados que já foram trazidos, vai pontuando pessoas que apresentavam o mesmo problema. Então, isso é muito interessante, esse atendimento. No caso do alcoolismo, tá? No caso de alguma situação específica que se repete na família, então a gente vai dizer, não, você não é o paciente, você não é o doente. Essa situação já existe na sua família. Tá? Então, tem questões que já são geracionais. Sempre nós puxamos, entre aspas, né, para alguém da nossa família. Por exemplo, eu ouvia uma tia minha dizer assim, e olha que a minha tia, meu Deus, ela já morreu há muito, ela já vai fazer, acho que 3 anos de morte, ou 2 anos de morte, ela morreu com quase 103 anos. Ela dizia para mim, eu gosto de conversar contigo. Quando eu converso contigo, eu me lembro da tia Dica. A tia Dica era uma irmã da minha avó, que era minha madrinha de batismo. Então, sempre que queriam conversar sobre alguma coisa que não se sabia, não foi do meu tempo, né? Mas ela conta que não se sabia como resolver, procurava a tia Dica. E era o caso da minha mãe. A minha mãe sempre foi assim na família. Os irmãos, os sobrinhos procuravam a minha mãe para se aconselhar. E a gente, sem querer, acaba substituindo. É interessante isso na família, é muito legal quando a gente observa a nossa família. E é assim, ninguém diz, vai ser você. Não, quando a gente se descobre, já está naquele papel. Então, o triângulo assim da minha avó com a minha mãe e eu, porque a minha mãe, eu identifico muito do jeito das duas, sabe? Parecido do jeito das duas. E eu tenho um jeito muito da minha mãe. Eu tenho uma paciência assim que a minha mãe basicamente tem em todos os anos. Mas quando a minha mãe também estoura, ela vai embora e ela fica como a chata. E eu muitas vezes vou junto. eu ontem dizia assim, eu sou bem acompanhada. Hoje eu tinha a aula de vocês, tinha que encaminhar 2 e-mails com informações importantes, tudo para estágio, uma planilha que não era da minha conta nem do meu rosário, que eu estava porra aqui de ter que fazer, mas fiz, né? Aí hoje eu tinha isso tudo, a aula de vocês, um atendimento que seria 11 horas no NAP e me marca uma reunião 11 horas da manhã, para eu entregar todos os documentos do curso de 2018 até hoje. Está lá, minha mesa está um caos. A gente, em janeiro, já fez isso, eu e a professora Geise, sobre os documentos. Mas eu estou notando agora que está faltando o documento de 2020.1, que foi exatamente quando nós paramos. Então, por exemplo, eu peço plano de ensino e de aula para os professores, eles têm que entregar no primeiro dia de aula para o aluno. Só que com a pandemia, se eu de vez em quando, no normal, a gente precisa, professor, o senhor não entregou, cobra do professor, minha gente, quem ainda não entregou, lembra de entregar. Lá em 2021 que parou tudo, então provavelmente é isso. Ou seja, né? De 2020.1. Será que dá para resgatar? Eu vou ver. Qualquer coisa eu vou verificar o que eu tenho, tá? Eu vou verificar o que eu tenho. Então vejam só, tá? Diante de tudo isso, quando eu digo para vocês que a gente tem que ser, né? A gente tem que acreditar que existe no mundo alguma coisa que nos protege.
Quando é há pouco, eu recebo um telefonema. Reunião de hoje foi remarcada para segunda-feira. Eu acho que aí ela colocou, fica melhor para vocês. Eu botei, graças a Deus, e a mãozinha. Está entendendo? Então, de repente, a coisa se arruma. Mas tem momentos que a gente, por mais que seja calma, estressa. Porque você vê que não tem hora para acabar. Você, quando chega em casa, pensa que você vai fazer uma coisa e começa a chegar. Não é só aluno, não, né? A gente é professor também. Né? Nunca se mudou, se mexeu o horário de professor. É proibido. No momento que a gente bate o horário do professor, tem que permanecer aquele horário. Agora, para estágio, ela vem me perguntar se não podia trocar o horário do professor. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Então, continuando o João aqui, tá? Então, essas mudanças que ocorrem no outro e no ambiente, porque quando a gente fala em ambiente, a gente está falando em todo esse contexto, onde todas essas contingências, como você falou, estão acontecendo, todas essas situações, contingência e situação é a mesma coisa, né? Começou a provocar nas pessoas essas mudanças, a partir de... Ela não falou nada, a psicóloga. Eles foram visualizando as mudanças que o comportamento dela trouxe no bebê. E isso ocorre. Eu tive um aluno, agora ele está trabalhando, e ele, por conta do local que ele trabalha, ele precisou usar a psicologia comportamental. E ele disse para mim semana passada, ele disse, eu estou muito feliz. Como você dizia, a gente enxerga as mudanças na pessoa. Como também a gente enxerga se não estiverem ocorrendo mudanças. Que foi o que eu falei na aula passada. Se a gente está vendo que aquilo ali parou, o que é que está faltando a gente fazer? Tem alguma coisa. E nós é que temos que provocar essas mudanças nas contingências, para que a pessoa possa responder. Eu não posso estabelecer um atendimento, um plano para o meu atendimento e ficar só ali nele achando que ele vai dar certo, não. O atendimento ele é exatamente igual a uma pesquisa que você faz. É como se o atendimento, o local que você atende fosse o seu laboratório. Então, você formula uma hipótese, estabelece um procedimento e você vai verificar se o efeito daquele procedimento, tá? Se ficou ótimo, então o caminho é por ali. Se não teve resposta, vamos experimentar outra. É por isso que eu já falei para vocês que existe aquela questão daquela crítica, que eu entendo que isso aí, francamente, isso não cabe, porque em seres humanos com tanta complexidade, não vai ser uma coisa que vai dar certo para a humanidade inteira, né? Então, eles criticam, é a quantidade de procedimento, não importa. O que importa é o bem-estar da pessoa, é a qualidade de vida daquela pessoa, é que ela continue viva, produzindo e feliz. Isso é que importa para nós, né? Claro que se a felicidade dela mora na infelicidade de todo um grupo familiar, vamos conversar sobre aquilo. Onde é que está, né? Onde ele está dentro desse grupo, dessa família. Tá? Nós não vamos só aceitar porque ele é feliz, aceitar tudo. Mas a gente tem também que entender que mudança vai partir dele e que a pessoa vai até onde pode ir. Nós não podemos querer, né, que ele atinja as nossas expectativas, não. Às vezes a pessoa não tem um repertório comportamental que permita que aquilo aconteça, mas que naturalmente você vê, no bebê ele respondeu fantasticamente. Então o que falta? Onde é que está o afeto naquela família? Por que essa separação assim tão grande daquela pessoa para o resto do grupo? E muitas das vezes, para isso, a gente precisa pedir autorização para o cliente para chamar algumas daquelas pessoas, para escutar. E às vezes até para pedir ajuda. Porque fica como se o comportamento dele fosse só dele e ninguém tivesse interferência naquilo. Então, quem pode ajudar naquela família? A gente vai até na conversa com ele ver quem é mais próximo dele naquela casa. Enfim. Então, uma das funcionárias do hospital quis até adotá-lo.
e providenciou todos os processos burocráticos até que finalmente conseguiu realizar seu desejo. Ele ia à enfermaria, ela ia à enfermaria visitar seu futuro filho quase todo dia durante o processo de adoção, sempre fazendo carinho e brincando. Já João saiu do hospital embalado nos braços de sua mãe adotiva. O destino de João, aos 2 anos de idade, é uma incógnita. Resta-nos questionar em que medida o vínculo entre a psicóloga e João contribuiu para a constituição do sentimento de unidade do ego. Ou seja, essa criança, esse ego, não existia nem pensava em existir como se constituindo, né? Então, em que momento foi que isso ocorreu? Isso é sempre uma interrogação. Sabemos que por meio desse vínculo houve um acolhimento de colo, de carinho e de atenção, oferecendo-lhe a possibilidade de estar em contato com alguém e de diferenciá-lo dos contatos invasivos característicos do ambiente hospitalar, porque no hospital o bebê ficava geralmente lá, num local, e aí quem ia lá até ele levava a mamadeira e nem tocava para dar. Hoje isso não é mais possível, né? Hoje, pelo menos, dependendo do tempo do bebê, do estado do bebê, a mão entra com luva, entra e pega, acolhe, aquece. Diga. Hoje tem até um francês que tem rendinha, né? Pois é. Menina, eu vi isso, que coisa linda, né? Ou seja, vejam só, cada vez as pessoas vão avançando mais nessa questão da humanização. Se isso não acontecer hoje, minha gente, o mundo está perdido. Agora, é assim, eu não lembro o profissional, se foi médico, pediatra, se foi psicólogo, eu não lembro, eu li eu não sei se deu no Instagram, se eu vi na televisão, não lembro mais. Mas vejam só, isso tudo às vezes a gente até enxerga, mas nós precisamos de muito tato para colocar isso em execução. E essa habilidade é que nem todos têm, mas é uma habilidade que pode ser construída. É o que eu digo na comunicação, na interação, por isso que a comunicação ela é importante, né? Ele deve ter observado que provavelmente o embalar, o tirar do berço, colocar no colo e balançar, provavelmente, não tem ninguém levantando a mão, não? Provavelmente ele acalentou esse bebê, né? E ficava muito mais fácil mesmo planejar um paninho ali que ele ficasse pendurado, né? E só, né? Tem pessoas que adoram rede, né? Eu, por exemplo, gosto de rede, mas eu gosto de dormir na minha cama. Eu não tenho um histórico com rede assim. Engraçado, né? Pensando mesmo em Salinas, eu adoro a minha cama de Salinas. Mas eu tenho rede, eu tenho umas redes lindas que eu adoro botar no meu pátio, na minha sala, como eu gosto. Bem, será que a função de continente, né, exercida pela psicóloga, pôde proporcionar àquele bebê seu lugar de sujeito vivo e amado? O fato dela acalentar, dela segurar, dela trazer junto ao peito, dela olhar para ele, ou seja, ele se sentiu amparado, né? Provavelmente sim. Somente sabemos que o olhar da psicóloga fez com que a equipe também o olhasse de uma forma diferenciada e pudesse vê-lo além de sua doença, como um indivíduo que também possui saúde e que pode se desenvolver. Assim, a função de envelope, que ela fala que o corpo ele vai sendo construído como um envelope, né, que segura aquele ego, promoveu o movimento da equipe hospitalar no sentido de cuidar não só da patologia do João, mas também de suas demandas de afeto. Houve um momento, vocês vão ver quando vocês derem psicologia da saúde, que nos hospitais as pessoas eram tratadas como o paciente do leito 20, o paciente politraumatizado,
o portador de uma epilepsia. Era assim que era a comunicação entre os funcionários do hospital. Fosse médico, enfermeiro, era assim que era. Justamente. Então, de um tempo para cá, e tem um grande psicólogo que agora eu esqueci o nome dele, tem livro, inclusive, psicólogo. Angerame Calmon. Eline, tu ainda estás com a tua memória boa. Angerame Calmon. Ele é um craque em psicologia da saúde. Se vocês quiserem dar uma lida, e são umas leituras muito gostosas. Tem livro na biblioteca. Eu acho que tem livro dele e tem também, ele tem capítulos em outros livros. Bem que eu nunca mais eu dei, porque eu dava isso no curso de biomedicina, aí eu precisava desses livros, nunca mais eu voltei para a biomedicina. Tá? Então, esta experiência ilustra a importância de um contato humanizado na instituição hospitalar. E vou dizer para vocês, não é só na instituição hospitalar. É na escola. Nós não vamos ficar no nosso consultório abraçados com o nosso cliente, chorando. Mas é muito importante que a gente dê essa atenção com o olhar. Justamente, que a gente mostre que ele ali é o mais importante. Olha, uma coisa que eu vivi no meu curso. Um dia eu estou lá numa sala na UNAMA, dentro da clínica, porque o material da clínica, os documentos não podem sair da clínica, tá? Tudo que pega na clínica para preencher a evolução tem que ser feito dentro da clínica e devolvido para o lugar, para o armário que fica. Eu estava fazendo uma evolução quando eu ouvi uma voz assim: Manuel, quem está aí? Ele disse: só a Eline. Era eu estava sozinha realmente. Ela disse: então, a diretora fulana, a professora fulana, está encaminhando uma pessoa para atendimento. E a Eline que vai atender. Eu estava na triagem da clínica também nessa época. Aí o Manuel, eu escutei, aí o Manuel veio e me chamou. Eu peguei, entreguei para ele o que eu estava fazendo. Ele disse: guarda aí, depois quando eu voltar eu te peço. E fui para frente da clínica receber a pessoa. E eu vi chegar um rapaz muito bem apessoado, bem vestido e tudo. Eu não sabia o que tinha havido. Aí eu dei boa tarde, pedi que ele me acompanhasse, fomos para a sala. Aí cheguei lá, ele começou a contar os problemas dele, não sei o quê, não sei o quê. Só que uma coisa me ficou assim. A realidade que ele trazia não combinava com a pessoa. Então, por exemplo, ele estava com uma camisa de tricoline branca muito boa. Ele estava com uma calça jeans de marca, porque eu vi quando ele entrou. Ele estava com um relógio no pulso, um sapato de couro, né? Um rapaz de um aspecto muito... Ele era um rapaz bonito, não era lindo assim, mas era um rapaz, como diz a Luana, presença. E eu, então, fiquei escutando ele contando os problemas, não sei o quê, não sei o quê. Olha o que ele fez. Ele entrou na UNAMA. Minha gente, um lugar que nós nunca conhecemos. Eu passei 6 anos na UNAMA, eu não sei onde fica esse lugar. Ele foi bater no último andar na sala de uma diretora. Quando ela viu ele chegar lá. E ela ficou preocupada, então encaminhou para atendimento. Quando ele chegou lá, eu não sei o que ele falou para ela, isso não chegou aos meus ouvidos. Bem, aí ele fala, muito ansioso, muito... Um momento lá, ele vem assim, se coloca na ponta quase que da poltrona e diz assim: deixa eu lhe dizer, eu vim aqui mesmo porque eu quero dinheiro, eu preciso de ajuda. Olha, qualquer pessoa que esteja num consultório, atendimento, um atendimento de triagem, uma pessoa que a gente não sabe quem é, que primeiro eu peguei os dados dele, tudo, eu tinha os dados todos, endereço, se assustaria. Mas olha, na hora, quando ele disse isso, eu fiz ao contrário. Eu também cheguei mais para a ponta da minha poltrona. Aí eu disse para ele assim: olha, eu vou lhe explicar como é o procedimento da clínica. Infelizmente,
eu não vou poder lhe ajudar, porque nós somos proibidos de dar dinheiro para as pessoas que nós atendemos. Mas eu vou anotar aqui, você não gostaria de fazer o atendimento, eu posso, né, até agilizar para você entrar logo, não ficar na fila de espera, porque tinha alguns casos que a gente podia fazer isso. Aí ele disse, pode ser. Eu disse, eu vou anotar seu telefone e a gente vai ficar lhe ajudando nessa escuta, nesse acolhimento, tentando resolver seus problemas, para ver se você consegue o emprego que você diz que deseja tanto. Mas eu me aproximei, porque a impressão que eu tive naquela hora foi que ele se aproximou como forma de me amedrontar. Ele era maior que mim, que eu umas 2 vezes. Entendeu? Então, é preciso que a gente realmente esteja preparado para tudo. Aí, o que aconteceu? Bem, acabou, eu disse, olha, vai ficar o seu telefone e a gente vai marcar. O rapaz dali da secretaria, ele vai lhe telefonar. O Manuel fez isso, mas ele nunca voltou. Olha só o que estava acontecendo. Aí eu entro com ele, né? Quando eu saio, eu olho assim para o corredor e eu vejo o Manuel. Isso era à tarde, não tinha mais ninguém na clínica, só eu. Era tarde. Aí eu olho e vejo o Manuel. Aí ele viu que a gente saiu, foi para o lugar dele, nós saímos, eu fui deixar na porta, me despedir. Quando acabou, ele disse assim, Eline, depois que foi a professora Sandra Brandão, que foi atrás, que a diretora tinha chamado, que foi avisar, perguntar quem estava lá. Depois que você entrou, a professora Sandra, ficou preocupada. Disse, Manuel, não saia de perto. Se houver algum barulho, você abre a porta. Porque a gente não sabia quem era. Uma pessoa que chegou lá em cima, num lugar que ninguém ia. Aluno não ia lá em cima. Na UNAM aconteceu uma coisa interessante. Nos nossos 6 anos de curso, nós nunca soubemos quem era a coordenadora do curso. Nunca. Nós fomos saber que a professora Lúcia Medeiros era a coordenadora do curso depois que nós formamos, porque antes da formatura, nós fizemos uma reunião em casa, um jantar e convidamos. Nós, os que faziam estágio com ela, nós fizemos um jantar em casa e convidamos, foi ela e o marido. Aí que nós fomos saber que ela era coordenadora. Pode o negócio dele? Bem diferente dos tempos de hoje. Bem, então, deixa eu ver onde eu parei. Sim. Então, na verdade, aí o que se tornou importante não é a patologia, é a pessoa, né? Essa pessoa que está lá que merece todo o cuidado, afeto, então. Essa experiência demonstra, como eu já falei, a importância de um contato humanizado na instituição hospitalar, e seja onde nós estivermos. Se eu atender no NAP, eu tenho que estar ali, né, atenta ao que a pessoa diz. Eu não vou fazer do atendimento no NAP, por mais que a pessoa chegue extremamente ansiosa, eu tenho que fazer alguma coisa que seja leve, suave, para que ela saia melhor. E mesmo no NAP, eu digo sempre, eu não faço só escutar. Tá? De alguma forma, eu já posso deixar algumas palavras que ela possa pensar depois. Eu posso explicar o que está acontecendo com ela, porque eu já ouvi, ela traz o relato, eu pergunto da família, aí acaba chegando relação do pai, relação com a mãe, entendeu? Então, tudo isso a gente pode fechar deixando algum tipo eu diria, sugestão velada que faça com que aquela pessoa saia de lá melhor. E quando a gente não tem como encaminhar para a clínica, eu digo para ela assim, isso aqui não é psicoterapia, mas você já sabe que eu estou aqui, meu horário de NAP está lá na parede. Se você quiser conversar comigo outras vezes, é só você me procurar. Então, às vezes acontece de no NAP eu atender 2, 3 vezes, às vezes até mais, às vezes até pelo WhatsApp, depois a pessoa aparece. Porque eu dou meu telefone. Tá? Então, eu acho que a gente, como é que ela diz aqui,
essa questão do continente, né? A pessoa se sente amparada. Então, é isso que faz com que, né, a pessoa se sinta importante. Ontem veio uma professora aqui de um outro curso, eu entendi, mas eu pedi que ela explicasse. O que ela queria? Ela queria, tipo assim, que a gente atendesse mulheres vítimas de violência doméstica e que esses dados trazidos por essas mulheres fizessem parte de uma pesquisa dela. Eu escutei tudo, bem, ela muito ansiosa com isso tudo que estava acontecendo, me dizendo que ela estava, inclusive, tomando remédio para dormir, que ela estava iniciando o desmame da medicação que ela estava usando para dormir. Aí, depois que a gente conversou, eu disse, olha, professora, só tem um porém. É que quando a gente atende, se por um acaso a gente pretender utilizar aqueles dados, nós somos obrigados a entregar para a pessoa um documento que se chama consentimento livre e esclarecido. Se ela concorda em que o que foi coletado seja utilizado numa pesquisa. E depois, professora, antes disso, o seu projeto tem que ser submetido a um comitê de ética. Nós não podemos utilizar dados dos nossos clientes para que divulgue. Ela sabia, eu acho que ela sabia disso. Mas ela, no início, ela fez que... Ou ela veio para experimentar. Aí ela disse, é mesmo, eu sei disso, e não tem mais. Ela sentia que se faria qualquer coisa, você seria um negócio mais responsável. Já pensou? Quem ia responder por isso depois? Eu. A Euzinha aqui, porque eu não estou só na coordenação, eu estou como responsável pela clínica. Né? Então, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Tá? Mas eu, com muita tranquilidade, eu dei todo o suporte que ela precisava, quando falou, eu disse, eu também sei disso, porque eu atendo no NAP, isso ocorre de vez em quando, mas infelizmente ela, então a solução é primeiro ter o comitê de ética. Eu digo, pois é, então trabalhe nisso. Ela, professora, a senhora pode nos ajudar? Eu digo, olha, muito pouco, porque eu estou por aqui de trabalho, não tenho condições. Eu disse, olha, professora, são 2 cursos num só. Eu tenho 19 professores, quer dizer, 18, comigo 19. Então, não tenho como fazer mais, tá? Então, evidencia essa história a importância da equipe estar atenta às necessidades de contato físico não invasivas, como um instrumento terapêutico no cuidado, né, com o paciente, no tratamento da doença. No hospital, o sujeito internado sofre uma forte angústia de aniquilamento devido à confrontação com a possibilidade de morte. Ainda tem um detalhe, eles falavam antigamente, o Angerame Camon fala, na despersonalização do paciente. Eu não sei se vocês já viram isso em alguma aula. A despersonalização é exatamente isso. No hospital acontece conosco, quem entra, conosco, né, com a pessoa que é internada, a mesma coisa que acontece num presídio, minha gente. Você lá, você não vai usar suas roupas no hospital, você não vai usar sua camisola, você vai usar aquela vestimenta do hospital. Então, você sofre um processo de despersonalização. Não só ser tratado como paciente do leito tal, como também nada seu pode entrar no hospital. Eu já vi uma pessoa casada com uma parenta nossa, ele era judeu, ele teve um câncer violento, e no processo longo de internação, ela chegou a pedir para o médico que a televisão que ele gostava, licença para levar, era uma televisão muito grande, e o hospital autorizou. Ela pediu autorização para levar os travesseiros que ele usava em casa, e o hospital autorizou. E mais, aqui e acolá, ele dizia, ele já não estava muito bem, ele dizia assim, neném, ele tratava ela por neném, vamos almoçar fora? Ela dizia, vamos. Ela pedia, minha gente, comida do Roxy, e era entregue no tempo que nem se falava em delivery. Eu acho que ela mandava buscar. Eu só sei que ela puxava aquela mesa, botava a cama em pé,
arrumava ali, botava o prato. Naquele já período de doença, que ele já não estava, ele estava lúcido, mas não estava, ele tinha momentos que ele fugia. Foi um câncer violento que chegou até no cérebro. Era como se ele estivesse num restaurante, jantando com ela. Então, a gente já vê hoje um movimento, né, de alguns hospitais já flexibilizando. Tanto é que depois, no período que ele ficou internado, os médicos diziam que era um milagre. Eles nunca pensaram que ele fosse viver tanto, que ele ainda ficou muito tempo dentro do hospital. Eles toda a vida achavam que ele ia morrer daqui a 2 dias. O prognóstico foi o pior possível quando ele entrou. Realmente a doença estava muito adiantada. E eles disseram para ela, assim, um médico disse, Dona Graça, foi o afeto que fez com que ele tivesse mais vida, prolongou a vida dele. Aconteceu, por exemplo, a minha avó, ela faleceu dia 30 de dezembro do ano passado. E aí, antes disso, ela tinha passado por uma cirurgia que ela saiu sem querer, ela tinha um cachorro assim, muito bonito, sabe, o cachorro, mas era grande e ele estava em disposição. E ele quase ficou, né? Aí ela desequilibrou, caiu, aí machucou a coluna. Aí eles ajeitaram, os médicos ajeitaram, ela se recuperou muito bem. Estavam usando a bengalinha, mas estavam dando já. Sim. Só que aconteceu algumas coisas na família, com certas pessoas que, sabe, Abalaram ela. Então, era uma pessoa que sugava energia, entendeu? Sugava energia da minha avó, e aí morava com a minha avó, e aí ela foi, e ela já tinha, acho que a imunidade dela ficou muito Baixa, o estresse baixa. E aí ela tinha uma tosse frequente há anos já, uma tosse. Ela nunca pegou Covid, eu não morri de Covid, mas era uma super bactéria. Eu sei. Normalmente respiratória é assim. E aí se aproveitou dela e foi mal. E aí ela Sim. Ela já debilitada, ainda se expondo a outras coisas dentro do hospital. se resolveu. A minha avó ia morar com a minha tia. Próximo dela, morava próximo dela. E a minha tia também a casa toda praticamente da minha avó. Ela tinha a casa dela, tá? Sobre esse problema. Olha só. Sim. Perto do Círio.
A família, assim, ele diz aqui que o hospital tem que proporcionar um espaço continente. A família também. A família, ela deveria pensar em todos. Mas, às vezes, a família pensa em um que vai dar o jeito no problema daquele. E não é assim. Né? Todos. Exatamente. E essas pessoas... Diga, Edna, pode dizer. Alguém está falando, eu estou escutando muito baixinho, mas eu preciso falar também. Tá? Eu não sei qual é o assunto que a pessoa está falando. De som. Nós estamos falando aqui, Edna, só antes de você falar e dizer o que é sobre essa questão do espaço continente que o hospital deve oferecer para que o espaço hospitalar ou qualquer outro espaço que a gente conviva, até mesmo a família, né, proporcione saúde. E aí a gente vai chegar, inclusive, na saúde mental. Não só, né, que a saúde mental ela contempla saúde física, enfim. E aí elas estão contando situação, as duas colegas de vocês que estão aqui, sobre como foi o adoecimento da avó delas, né? Sim. Que levou rapidamente à morte. Qualquer ambiente, né, que a pessoa não receba esse afeto, não tenha esse acolhimento, ela vai adoecer. Eu preciso falar um pouquinho do afeto. A senhora tem falado bastante. E estamos precisando, o indivíduo, ele precisa, ele faz parte, afeto é saudável, né? Não adianta você ter tudo do material, dos bens, se você não tem afeto. Falando da família, muitas vezes a própria família, ela faz diferença entre um filho, outro, por questão de dificuldade mesmo de definir isso aí. Às vezes tem 4, 5 filhos, 2 filhos, diz, não, o fulano é melhor do que o outro só faz porque o fulano... Então, isso aí, com certeza, vai prejudicar o contexto da família, né, levando o problema, sem contar que o afeto, ele fica a desejar. Ora, uma pessoa que está num leito de um hospital, num leito numa casa, numa família, ele precisa, não adianta só medicamento, ele precisa do afeto, porque o afeto, ele te traz confiança, ele te traz carinho, ele te traz amizade, ele te inspira, né? Imagina uma pessoa... O afeto vem com o olhar, com o tato, com o pois cuidado. É. Humano, não é, professora? É Exatamente. humano. Então, isso aí que eu queria falar, que temos que treinar até a elogiar as pessoas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em elogiar, né? O elogio, ele faz bem à pessoa, ele te leva, assim, uma autoestima melhor, né? Ele se sente melhor quando ele é elogiado. Enfim, eu sou a favor de que o afeto, ele é saudável, ele tem que existir e a gente tem que treinar isso diariamente com o outro. Seja na escola, seja na família, seja na empresa, seja em qualquer lugar que você esteja. Agora, tem pessoas que parece que não têm muita habilidade. Ontem, eu recebi um e-mail assim de um ex-aluno. Eu tenho alguns alunos que realmente ficaram muito próximos de mim, muito próximos. Aí ele botou assim: oi, Eline, aí gostaríamos de dar um comunicado importante. Aí botou um emojizinho sorrindo. Eu e Jaque gostaríamos de sua presença no domingo. Será que poderíamos? Vai estar ocupada? Aí eu respondi: domingo? Para vocês, estou sempre desocupada. Aí eu coloquei comunicado importante, eu botei o emojizinho da carinha pensando. Aí ele, o comunicado era esse, kkkkkk. Então está marcado? Eu disse, está. Aí eu respondi, por isso eu lhe amo tanto. Aí ele, amo você também, vou comunicar com a Jaque. Então, é o que eu digo, eu acho que às vezes a gente se queixa disso aqui, mas isso aqui tem momentos que pode ser um condutor de afeto, né? Meu filho viajou essa madrugada e eu, então, há muitos anos, o meu filho não viajava, né? Há muitos anos. Eu, então, disse, eu vou separar uma importância para dar para eles. Mas é assim, eu não coloco um de encontro ao outro.
O que eu faço para um é para um, o que eu faço para outro é para outro. Para mim, cada um é cada qual com as suas, né, especificidades. Então, eu nunca vou dizer, eu dei tanto para o teu irmão, para ela me dizer assim, só me deste tanto quando eu fui... Não, eu não coloco. Se eu posso, eu dou mais. Se eu não posso, eu dou menos. Aí eu peguei, entreguei para ele, eu disse, não precisa abrir. Depois ele, querida mãe, que ajuda boa, né? Enfim, eu acho que a gente não compra afeto. Né? Quando eu fiz isso, eu não estou querendo dizer que a gente compra afeto, não. Naquele momento, foi uma ajuda importante, legal para ele, para que ele vá fazer a viagem dele, vai ser uma semana só, com um pouco mais de folga, né? Mas a gente precisa ter o cuidado, e o cuidado é pessoal, é individual. Uns são mais chameguentos, outros são menos. O meu filho é muito mais amoroso do contato. A minha filha também, mas ela faz mensagens lindas para mim neste WhatsApp. E manda de vez em quando. E de vez em quando ela lembra do negócio, ela chega com uma coisinha para mim. Ela sabe que eu adoro doce. Enfim, eu acho que eu já teria morrido se eu não tivesse o afeto dos meus filhos e das pessoas que são mais chegadas a mim. E de vez em quando, hoje mesmo eu acordei e tinha uma música. Acordei muito cedo, ainda eram 5h40. Aí a pessoa colocou, dedico para você. Era uma música clássica muito bonita. Ou seja, é uma forma também de afeto, né? Aí já pensou o que é a gente acordar 20 para as 6 da manhã ouvindo uma música dessa? E tem um detalhe, é a pessoa tocando, não é gravação, é a pessoa tocando. Meu Deus, eu não vou atender esse senhor agora. Então, vamos lá. Então, especificamente, o hospital já é um espaço, né, que ele precisa mudar, precisa ser humanizado, e todas as vezes que os nossos alunos vão para esses espaços, seja na saúde mental, nos CAPs, nos CLAS, a gente sempre alerta, meu Deus, a postura, o cuidado, né, tem que ser diferente. Então, a presença desse espaço não contribuiria no desenvolvimento de uma experiência de descontinuidade da existência, mas sim na promoção de um acolhimento às demandas fisiológicas e psíquicas, se é que podemos separá-las. Ou seja, o hospital deve ser assim. Se ele não for assim, ele não promove o desenvolvimento. Muitas pessoas saem do hospital, estão no hospital doidas para voltar para casa. Se encontra muito esse relato, né? O ARAN elabora sobre a capacidade do Hospital Geral ser um espaço intermediário no qual há uma mediação entre os diversos discursos, principalmente médico e paciente. Hoje, até do lado da própria medicina, a gente já vê essa coisa bem mais humanizada, né, que configura uma articulação entre suas peculiaridades. Ou seja, o médico ele realmente responde por um lado que às vezes é mais invasivo, mas até o preparar aquela criança, né? Até ele chegar, pegar no braço daquela criança ou na perna, aquilo ali, ele já torna aquele procedimento que vai ser executado, que ele precisa preparar, às vezes, uma criança de mais idade, já coloca menos ansiedade. Pois, ao mesmo tempo que o sujeito é paciente daquela instituição, o ambiente hospitalar deve oferecer um espaço potencial para que ele também seja tanto visto como indivíduo dessa instituição, não somente o doente de um determinado leito de enfermaria ou CTI, mas também como um indivíduo que deve ser ouvido e respeitado em sua singularidade. Então, a gente, enquanto psicólogo, a gente vai receber, até mesmo se nós recebemos a mensagem pelo WhatsApp, a gente deve ter o cuidado. Foi anteontem à noite, já era meio tarde, eu recebi umas fotos dos exames para Covid. É uma pessoa que trabalha na casa de um ex-aluno que já morreu. Morreu o tio dele ano passado, ele foi internado, hospitalizado, e a mãe dele também. Só a tia mais velha que não teve Covid. Então, a secretária deles manda um exame, ele disse assim,
mostre aí para os mostre amanhã para os professores. Eu disse, eu vou mostrar. Só que eu acabei não encontrando, mas eu mandei para uns professores e uma delas me disse, professor, um exame dá positivo e o outro está em dúvida. Aí eu disse para ele, o que foi que eu disse para ele? É melhor aguardar ela, ficar na casa dela. Porque já pensou se repete isso? Foi um desastre. Ele tomou tanto corticoide que ele está desse tamanho. De tanto corticoide que tomou. Porque no início que o Covid deu, a medicina não sabia o que fazer. Então era carrada de antibiótico, carrada de medicação. Tanto é que dizem que muitos problemas renais vieram em decorrência de tanta medicação. E aí foi muito comum, problema renal. Então, é assim, o que eu pretendi com isso, né, foi ilustrar para vocês como esse toque, que hoje a gente está praticamente proibido, né? O abraço, o dar as mãos, o pegar na pessoa, como isso faz tanta falta. E de que forma nós vamos compensar isso? A gente pode compensar com uma palavra de afeto, pode compensar com o olhar, né? Eu posso tentar compensar aqui, né, no final da minha aula, quando eu tento mostrar o carinho que eu tenho por vocês. Então, é uma forma de tornar mais amena essa situação de não só da aula, do conteúdo, da teoria, como também do que está para acontecer, que é... Uma aplicação séria entre professor e aluno. Né? Justamente. Então, a gente divide experiências, a gente divide pontos de vista, né? Vocês trazem um relato. Algumas pessoas aqui têm criança pequena. É importante até esse preparo de uma babá. Eu imagino quem precisa estudar hoje, né? E que tem que deixar a sua criança com alguém tomando conta. Mas o observar, a forma de tratar essa pessoa que cuida da nossa criança, pode ser, quer desligar? Ah, não, mas é ali, tem que chamar o rapaz, né? Está muito frio hoje aqui, entendeu? Então, isso tudo tem um outro componente que é importante na psicologia. Eu não sei se quando vocês deram PPB-1 no terceiro semestre, se foi passado para vocês sobre a observação de comportamento. A observação de comportamento é uma das coisas mais importantes para o profissional da saúde, e principalmente para nós da psicologia. Né? Nós podemos observar uma criança lá na escola. Nós podemos, numa entrevista ecológica, que a gente chama, quando a gente pede autorização para ver a casa, o quarto daquele menino, como é, vai lá, passa uma meia hora, né? E observa, a gente já vai ali coletar alguns dados que poderão se confirmar numa possível entrevista com a mãe, com o pai, ou quem cuida, ou não. Porque a gente, todo o tempo, o nosso trabalho, ele é um trabalho científico, ele é um trabalho que a gente não vai dizer assim... Pode acontecer, por exemplo, no pânico, se tudo for feito conforme as orientações, a gente pode dizer, daqui a 2 meses e meio, 3 meses, você está ótimo. Porque é dá muito certo, tá? O tratamento para o pânico. Mas nós precisamos que o outro esteja consciente que o papel dele é importante, não somos só nós que vamos fazer. Mas tem algumas situações, quando o ambiente lá não muda, que a pessoa vai continuar adoecida, né? Então, por isso que a gente precisa, muitas das vezes, da ajuda. Eu tive uma cliente que ela foi encaminhada por conta de uma psoríase. Eu não sei se eu já falei do caso dessa pessoa. E ela, depois de anos tratando, e a coisa voltava, até que uma psicóloga atentou para a possibilidade de ser, a sandália arrebentou, de ser... Mas eu vou já atrás de uma cola que eu trouxe de pessoal. O pessoal da secretaria deve ter algum tubinho por lá, eu vou atrás para colar. E aí, então,
ela foi, só que ela tinha muito medo de um familiar que era esquizofrênico. E aí o que estava acontecendo é que ela, a mãe e a irmã já dormia tudo num quarto só. Era um quarto que não era tão grande e todo mundo dormia ali. Inclusive, a rede que ela dormia passava em cima da cama que dormia a mãe e a irmã. E aí ela gostava muito dessa irmã e nós precisamos pedir ajuda de uma coterapeuta, como a gente chama. E aí a gente já vinha vendo que a irmã era muito importante, a gente perguntou para ela se a gente precisasse pedir, se ela concordava. Tem que pedir autorização para ela, ela disse que sim. E aí nós convidamos a irmã para vir conversar conosco e demos as orientações do que era reforçado adequadamente e do que era reforçado inadequadamente. Por exemplo, quando ela ficava com medo do irmão, ela se queixava, que ela estava com palpitação, que ela não ia conseguir dormir, que ela já estava sentindo até enjoo, não sei o que. A mãe corria, você o que quer? E a mãe era cardíaca, você quer uma canjinha? Você quer tomar um mingauzinho? Eu faço para você. Ou seja, reforçava aqueles comportamentos de queixa. Tá? Então, nós fomos orientando o quê? Para que a atenção fosse direcionada para outras coisas. Não era para dizer que não pode, eu não vou fazer, eu não vou lhe dar. Não, mas que procurasse chamar a atenção dela. Uma coisa adequada. Até porque, como não existia, daqui a pouco ela esquecia. E foi com isso, com a ajuda dessa irmã, que nós conseguimos que os comportamentos adequados fossem sendo generalizados. Primeiro para a casa dela, depois para relações de amizades que ela não tinha com os amigos. Ela não procurava ninguém. Ela não conseguia nem trabalho e era uma moça com curso superior e que falava fluentemente o inglês. E ela se sentia a pior pessoa do mundo. É engraçado, não é isso, né? Eu sei que foi assim, uma das melhores coisas que eu vi acontecer foi o tratamento desta moça. Eu ainda mantive contato com ela há algum tempo, porque na psicologia comportamental a gente pode usar o que a gente chama de follow-up, ou de segmento, que é o ficar, a gente se comunica com aquele cliente que teve alta 3 meses depois a gente passa para 6 meses, então a gente vai ali monitorando se as mudanças comportamentais adequadas, se elas permanecem. Então, na conversa, a gente pode ver se ela está trabalhando, se ela está satisfeita com o trabalho, como é que está a vida dela, se ela está saindo, passeando, porque a vida dela era dentro de casa com medo desse familiar que morava com elas. Ele não morava, ele morava no outro estado, e num dia ele chegou e se instalou lá. Só que ele olhava para ela, ele sabia que ela enxergava tudo que ele aprontava, aí ele pegava a faca do pão, ele ficava assim, com a ponta da faca na mesa, na hora do café, olhando para ela. Aí ela achava que ele ia matá-la. Ela tinha um horror dele. E isso Poxa, tudo... professora. Hã? Mas se fosse comigo, eu ia achar também. Ele não tomava medicação para completar. Ele dizia que a medicação fazia ele se sentir mal. Então, esta moça estava... A vida dela estava... Coitadinha dela. Acontece, vocês pensam que não? E aí, minha gente, olha o corpo abrir a ferida, porque nela o sintoma era a psoríase. Não era só essas questões internas. Tinha a psoríase que acompanhava. A psoríase, ela também tem um componente emocional muito forte. Esquizofrenia. São parentes? Não. Houve uma época que a gente pensava que a esquizofrenia ela era familiar. Hoje se sabe que não, minha gente. Qualquer um de nós pode enlouquecer. É só a gente se expor, não respeitar os nossos limites, né? Não entender que a gente precisa separar momento de trabalho, com momento de lazer, momento
de hobby, de eu fazer o que eu gosto. Eu gosto do quê? De fazer tricô, crochê, bordar, costurar. Eu gosto de cinema para lazer. Eu gosto de um esporte. A gente tem que ter, né? Tem momentos hoje, nos dias de hoje, que a gente não pode ter muito isso. Essas escolhas, elas estão, né? Principalmente, por exemplo, no meu caso, que já sou uma pessoa idosa, mas o jovem, ele precisa também continuar tendo cuidado hoje, embora a gente olhe por aí, parece que o cuidado não está assim tão grande, não. Mas é assim, pessoal, tá? Então, eu acho que o caso, né? Isso aqui ilustra a importância vital do toque, tá? Na organização psíquica, né? De qualquer um de nós. E isso não acontece só lá no início. Até quando já está lá, vovó, vovô, é muito bom escutar, eu te amo, eu estava com saudade de você, olhar, encostar, nem que seja um pouquinho, com o rostinho virado para o lado, de máscara. Mas isso alimenta. O toque, ele é um alimento. Então, não serve só para a gente segurar isso, aquilo, para a gente apertar tal coisa, não como a gente usa hoje. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com essa limpeza das mãos, para que a gente possa, num momento qualquer, até dar um toque assim em cima da roupa mesmo. Chegar em casa, quem tem pessoa idosa, lava as mãos ou toma o seu banho antes e reserva um tempinho para aquela pessoa. Ele é vital, é vital. Quando se fala vital, a gente está falando da vida, do ciclo todo de vida. É por isso que a psicologia do desenvolvimento, ela é hoje chamada de teoria do desenvolvimento do ciclo vital, porque é durante toda a vida. Ela não estuda mais infância, adolescência e idade adulta, não. Eles estão integrando os conhecimentos, né, para demonstrar a importância desse processo. O desenvolvimento, ele tem a noção de processo, que inclui o toque, a linguagem, o olhar, né, a escuta, a palavra, a comunicação. E aí a gente, quando diz isso, a gente está passando pela percepção tátil, auditiva, como é que a gente diz? Gustativa, olfativa e visual. Olhe lá o que é exigido de nós. E às vezes até a palavra, a gente comenta. Um dia desses comentei alguma coisa, mas quando eu comentei pensando em uma coisa. Mas a pessoa é tão inteligente que quando ela respondeu levando para outra coisa. Mas eu também não perguntei mais, não disse mais. Eu não cheguei a perguntar, eu fiz um comentário. Mas eu entendi perfeitamente. Foi como se ela dissesse, esse assunto eu não comento. Mas ela sabe que eu sei. Mas eu também respeitei. Mas tem momentos da vida que a gente... Pessoal, que dia é hoje, hein? Ah, 16. Hoje eu faria, se meu marido estivesse comigo, eu faria 60 anos de casada. Eu me sinto de aniversário hoje, honestamente. Né? Então, vejam só, que dia é a nossa prova? 27 ou 28, eu começo dela. É. Na próxima aula, bora fazer só 16, 20, dia 22. Quando começam as provas de vocês? Vejam aí, porque depende da quantidade. Professora, a sua prova é dia 29. 29. E as provas começam dia 24, sexta-feira. Então, a gente ainda tem quarta e quinta, né? Sim. Então, a gente vai fechar isso e pensar numa revisão na próxima aula, tá? Tá bom? Eu vou levantar todos os alunos que já encaminharam aquela tarefa, aquela atividade, tá? Eu vou levantar de todo mundo, verificar se todo mundo já enviou, porque precisa enviar, que eu preciso dar uma olhada, até porque se eu notar que tem alguma resposta que não está legal, a gente, tá? Complementa.
O trabalho ele não tem o caráter de tirar ponto, a não ser que a pessoa não faça. Mas mesmo quem não fez ainda tem tempo de entregar, tá certo? O trabalho é para os 3 pontos. Eu não vou avaliar como se fosse uma prova, tá certo? Eu nunca fiz isso, porque eu acho que esses 3 pontos fazem uma falta em algum momento. Então, crianças, um beijo, eu já estou indo. Estou lá com um monte de papel me esperando. Vocês estão na psi? 4. Só semestre que vem escolar. E aí, eu tenho uma escola na rua de casa, que eu já estudei lá, eu conheço a diretora. Sim. Eu gostaria de saber se eu poderia Fazer lá. fazer lá ou até. Olha, já aconteceu do aluno fazer isso e ficar próximo das suas casas. É possível. Nosso problema com a escolar é a abertura de escola. Eu, inclusive, já falei com a professora Cleise, que trabalha na SEDUC, para ela ver. Isso. Eu tenho também uma escola, na verdade, não é só no ensino médio, mas eu fui passar no ensino médio todo lá. Agora tem desde o infantil até. Pessoal, o estágio é o que me dá dor na cabeça. Aí eu gostaria de saber o que eu posso fazer. É possível, deixa eu chegar lá no próximo semestre e a gente pode fazer isso. É possível. É possível, sim. Eu até adoraria. Olha, a turma da noite, estou esperando escolar. Só tem um 5º semestre à noite. Eles fizeram um movimento de que tinha escola. De repente, eles se calaram, não falaram mais. E nós estamos esperando escola. Quando é estágio, no horário de estágio, no nosso cronograma, é só o estágio, não tem aula teórica, sim? Não, no dia do estágio, o dia Reservado para o estágio é um dia na semana, é só o estágio. Mas as aulas continuam. As aulas normais têm os horários de aulas. Por exemplo, se for definido que é uma quarta-feira, aí naquela quarta-feira de estágio não tem aula. É só para o aluno ir para o campo. São 4 horas semanais. Hã? Passar o dia inteiro nesse horário, oh meu Deus do céu, não é fácil. Não, que é isso, Virgem Maria. Eu faço pedagogia na UFRA, então eu estou com a coordenadora de lá, entendeu? Que semestre você está da pedagogia? Eu vou entrar no 3º semestre agora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não tem nenhuma disciplina feita na pedagogia que acreditasse disciplina sua aqui da licenciatura? Eu não sei se é essa desse semestre, mas... Você podia dar entrada no seu histórico de lá, o que você já fez, para ver a possibilidade, porque às vezes, por exemplo, nós temos uma disciplina de 5º que você já deu no 2º, aí já pode acreditar. Ou de 4º que você já... Mas às vezes pode ser de lá para cá também. Ou então, por exemplo, essa da Letícia. Minha gente, beijo, eu já estou conversando outra coisa. Muito obrigada, muito obrigada. Vou fechar aqui, tá? Tchau, professora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Parar a gravação.